E se tudo o que você aprendeu sobre o início do Brasil estiver incompleto, não errado, mas começando no lugar errado, porque existe um detalhe que quase ninguém para questionar. Como é que um território do tamanho da Amazônia poderia ser chamado de descoberto, se já existiam milhões de pessoas vivendo ali? Agora segura essa ideia por um instante, porque isso muda tudo. A gente cresceu ouvindo que 1500 é o começo da história, o ponto zero, o momento em que tudo começa. Mas, e se 1500 for só o momento em que alguém começou a escrever, e não o momento em que a história realmente começou a existir? A verdade é que, muito antes da chegada dos europeus, a Amazônia já era um mundo inteiro em funcionamento. E não estamos falando de pequenos grupos isolados tentando sobreviver. Estamos falando de organização, de planejamento, de gente transformando o ambiente ao redor de forma intencional. Só que essa história e por muito tempo foi conveniente que ela permanecesse assim, porque a versão que ficou mais conhecida é outra, a de uma floresta intocada. Várzea, Selvigium, um cenário onde a natureza existia, mas a civilização não. Só que essa imagem começa a desmoronar quando você olha com mais atenção. Relatos antigos falam de rios cheios de canoas, de aldeias que se estendiam por quilômetros, de espaços que lembravam praças, caminhos organizados, estruturas planejadas. E esses relatos não são recentes. Eles vêm de europeus que atravessaram a região ainda no século XVI, muito antes de qualquer tecnologia moderna existir. E aqui começa o conflito, porque esses relatos simplesmente não combinam com a história que veio depois. Séculos mais tarde, quando a Amazônia passa a ser estudada de forma científica, a narrativa muda completamente. De repente, aquela mesma região passa a ser descrita como quase vazia, habitada por pequenos grupos isolados, sem grandes estruturas, sem sinais de ocupação em larga escala. Então a pergunta é inevitável. Alguém estava errado, mas quem? Os cronistas exageraram? Ou foi a própria história que simplificou demais o que estava ali? A resposta começa a aparecer quando duas coisas se encontram. De um lado, os relatos menos cheios de surpresa, interpretações limitadas e filtros culturais. Do outro, evidências físicas, marcas no solo, padrões na floresta, estruturas que ficaram escondidas por séculos e que só agora estão sendo reveladas. E é aqui que tudo muda, porque quando a gente cruza o que foi escrito com o que está sendo descoberto hoje, a Amazônia, antes de 1500, deixa de ser um mistério e começa a se revelar como algo muito mais complexo do que a gente imaginava. Mas tem um detalhe importante: nem tudo que foi escrito pode ser aceito ao pé da letra, e nem tudo pode ser descartado como exagero. O que importa é o encontro entre essas duas fontes. Quando relatos falam de grandes populações e a arqueologia encontra sinais de ocupação extensa, quando textos mencionam organização e o solo revela a intervenção humana em larga escala, é nesse cruzamento que a história começa a fazer sentido. Agora pensa comigo. Por que esses relatos causaram tanto estranhamento? Porque quem escreveu não estava preparado para entender o que estava vendo. Os europeus daquela época tinham uma ideia muito específica do que era civilização. Cidades de pedra, monumentos, arquitetura durável. E quando encontravam algo fora desse padrão, a interpretação simplesmente não encaixava. Além disso, o imaginário europeu era cheio de lendas, cidades de ouro, civilizações míticas, terras repletas de riquezas escondidas. A Amazônia acabou sendo colocada dentro desse mesmo imaginário, e isso fez com que muitos relatos fossem tratados como fantasia.
Mas aqui está o ponto mais interessante. Mesmo com todas essas distorções, muitos desses relatos descrevem coisas que hoje começam a reaparecer. Padrões de assentamento, modificações no ambiente, estruturas que não fazem sentido se a ocupação fosse temporária. Ou seja, talvez o problema nunca tenha sido o que eles viram. Mas como essa história foi interpretada depois, e quando a gente avança para as evidências, o cenário fica ainda mais claro. Escavações em margens de rios, ilhas e áreas elevadas começaram a revelar algo consistente. Não são vestígios isolados, snow padrões, sambucky plataformas, elevações artificiais, canei. Estruturas pensadas para lidar com água cheia e seca. Nada disso é aleatório. Existe planejamento ali, uma engenharia simples, mas extremamente eficiente. E conforme essas descobertas se acumulam, uma coisa começa a aparecer com força. Isso não era só sobrevivência, era organização. Jogos fluviais intensos. Trocas entre comunidades, produção de cerâmica sofisticada, radical, especialização, sociedades estruturadas. E quando a gente entra em regiões específicas, isso fica ainda mais evidente. Na ilha de Marajó, por exemplo, surgem os chamados tesos, montes artificiais construídos para manter aldeias e plantações acima das áreas de inundação. Enquanto a água subia, a vida continuava funcionando. Isso não é adaptação improvisada. Isso é planejamento de longo prazo. No alto Xingu, o padrão muda. Mas a complexidade continua. Aldeias conectadas, caminhos organizados, praças centrais funcionando como pontos de encontro, decisão e ritual. Sistemas inteiros funcionando de forma integrada. E quando a gente olha de cima, literalmente, a escala disso fica ainda mais impressionante. Porque durante muito tempo o maior problema não era a falta de evidência. Era simplesmente não conseguir enxergar. A floresta esconde. E esconde muito bem. Mas isso começou a mudar. Imagens de satélite começaram a revelar padrões estranhos. Linhas retas, formas de estruturas que não deveriam existir em uma paisagem natural. E então veio o LIDAR, uma tecnologia que consegue mapear o relevo mesmo com a floresta por cima. E o que aparece? Muda completamente o jogo. Estradas, plataformas, sistemas inteiros escondidos há séculos. E quando essas informações são combinadas com datação por radiocarbono e análise de solo, o resultado é direto. A Amazônia não era vazia. Ela foi moldada. E talvez o exemplo mais claro disso esteja no próprio chão. A terra preta, um solo extremamente fértil, criado ao longo do tempo por ação humana. Matéria orgânica, carvo, restos de alimentação. Um processo contínuo que transformava um ambiente naturalmente pobre em algo produtivo. Ou seja, não era só presença humana. Era conhecimento aplicado. Era tecnologia. Era sistema. E quando todas essas peças se juntam, tesos, redes de aldeias, geoglifos, sistemas hidráulicos, terra preta, o que aparece não é uma floresta intocada. É uma paisagem construída em parceria com quem vivia ali. E então vem a parte mais desconfortável dessa história. Se tudo isso existia, por que desapareceu? A resposta não é simples, mas ela começa com um impacto brutal. Epidemias trazidas pelos europeus. Populações inteiras, sem imunidade, foram devastadas em poucas décadas, e em sociedades conectadas. Isso se espalhou rápido. Junto com isso, veio a violência. Conflitos, escravizica, deslocamento forçado. Comunidades sendo desestruturadas, territórios sendo tomados. E quando essas populações desapareceram, algo inevitável aconteceu. A floresta voltou, caminhos desapareceram. Estruturas foram cobertas, plataformas engolidas pela vegetação.
Em poucas décadas, áreas inteiras voltaram a parecer naturais. Mas Sennaoera. E ao mesmo tempo, a narrativa também mudou. A história passou a ser contada de outra forma. Uma forma que ignorava tudo isso, que tratava a Amazônia como um vazio. Não porque ela era vazia, mas porque essa versão era mais conveniente, mais fácil de ocupar, mais fácil de explorar, mais fácil de justificar. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja esse. O que a gente chama de floresta intocada. Em muitos lugares, é na verdade o resultado de séculos de interação humana. Não uma criação humana, mas uma paisagem moldada, influenciada, transformada ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma como a gente entende não só o passado, mas o presente também. Porque a Amazônia, antes de 1500, não era um vazio esperando ser descoberto. Era um território vivo, organizado, complexo, e por muito tempo, essa história ficou escondida, debaixo da terra, sob as árvores, e dentro de uma narrativa que escolheu não enxergar. Agora, a pergunta não é mais se isso existiu. As evidências estão aí. A pergunta é outra. Por que demoramos tanto para olhar de verdade? E mais importante ainda, o que mais ainda está escondido ali, esperando para ser descoberto?